Você aí que morre de medo de raio, trovão, relâmpago, já se perguntou como é que faz para saber qual é a distância entre o local que você tá e o local onde o raio caiu, sem fazer cálculo nenhum? Não. É fácil demais saber isso, apenas com cálculo mental, sem precisar de papel e caneta, e eu vou ensinar hoje no final do vídeo, não sai daí, tá? Que hoje o pai tá incrível! Fala, meu bichinho, professor Adam Medeiros na área, o pai tá on de novo, papai. E hoje eu vou falar sobre movimento dos corpos. Deslocamento, velocidade dos corpos, como calcular essas coisas, e no final tem um bônus super especial que eu vou ensinar para vocês a saber qual é a distância entre o local que você tá e o local onde o raio caiu. Primeiro vamos falar sobre movimento. Movimento é um conceito simples, é quando uma coisa estava em uma posição e ela sai dessa posição para outra posição. Então, por exemplo, a minha mão está se movimentando nesse exato momento dessa posição aqui para essa posição aqui. São duas posições diferentes no espaço. Então, isso já caracteriza um movimento. Para esse vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o movimento, por exemplo, de eu sair da minha cadeira aqui, do meu cafofo, do meu super estúdio de gravação, não tem nada de estúdio, né? Que merda, hein? Pra lá na cozinha pegar um sandubão, tô morrendo de fome. Então, qual vai ser o meu movimento? Nesse caso, o movimento tá ligado a um deslocamento. Então, eu me desloquei do ponto onde eu estou, que é no meu cafofo aqui, até a cozinha para pegar o meu sanduba. Então, o movimento está ligado ao deslocamento, mas sempre tudo isso intimamente ligado com variação da posição. Eu estou na posição 1 e vou para a posição 2. Aqui no nosso quadro, vamos exemplificar o que eu falei agora há pouco. Então, se eu estiver aqui em uma posição P1 e eu quiser ir até uma distância, até uma posição P2, eu vou realizar um deslocamento. E esse deslocamento é um segmento de reto orientado que acaba sendo um vetor. Então, o deslocamento é uma grandeza vetorial. A gente já falou sobre isso nesse vídeo que está aparecendo aqui, tá? Bom, como um vetor, o deslocamento ele pode ser positivo ou negativo. Por quê? Porque a orientação do vetor é o que determina se um vetor ele está no sentido positivo do eixo que eu quero ou no sentido negativo. Professor, que diabo o senhor falou agora? Pera aí. Suponha que eu estou numa cidade A qualquer, aí, perto da sua cidade, e estou querendo ir para a cidade B, que é a cidade vizinha. Mas existe uma outra cidade que está na direção oposta, para o outro lado. Uma cidade que eu vou chamar de C. Então, eu quero ir para a cidade B, certo? Então, existe um sentido certo. Existe um sentido natural do movimento. O sentido natural é o sentido de A para B, certo? Só que eu posso ir para a direção oposta. Então, nesse caso, eu me afastei do sentido positivo, eu fui na direção contrária. Então, nesse caso, o deslocamento de A para B é positivo e o deslocamento de A para C é negativo. Por quê? Porque ele está no sentido contrário ao sentido de A para B. Então, isso está muito ligado ao eixo de coordenadas que a gente também falou no último vídeo, certo? O eixo de coordenadas X e o eixo de coordenadas Y. Então, eu posso definir o eixo positivo como sendo o eixo onde o X cresce. Então, para cá é um deslocamento positivo. E para a esquerda, nesse caso, é um deslocamento negativo. Então, isso está muito ligado com o eixo de coordenadas cartesianas, X e Y. Então, em geral, a gente convenciona o sentido positivo do deslocamento como sendo o sentido positivo dos eixos X ou Y. Então, se isso for verdade, eu posso considerar que o sentido positivo de X é mais deslocamento, é o vetor deslocamento positivo, e se for no sentido contrário, menos o deslocamento. O deslocamento está no sentido negativo. Um detalhe importante que você coloque como asterisco aí quando você estiver estudando é o seguinte: não necessariamente o sentido positivo está para a direita. Em geral, a gente convenciona muito que o sentido positivo é para a direita. Isso não é verdade. Voltando para o exemplo aqui das cidades A, B e C, suponha que a cidade que eu quero ir é a cidade C, tá?
voltando para o exemplo das minhas cidades, A, B e C aqui, ó, suponha que a cidade que eu quero ir é a cidade C, que está à esquerda da cidade A. Nesse caso, eu vou convencionar o sentido positivo ou o sentido correto do deslocamento como sendo C, e aí o sentido contrário dele é o menos D ou menos o deslocamento, tá? Uma outra grandeza fundamental nessa história toda é o tempo. Então, como nós já falamos também nesse vídeo aqui, se eu tenho os pontos x1 e x2, o intervalo de tempo, ΔT, é o intervalo de tempo que eu levo para me deslocar de x1 até x2. Vamos dar um exemplo da vida real, tá? Suponha que eu estou numa estrada e essa estrada eu acabei de passar pelo quilômetro 77 da estrada. E aí eu quero calcular minha velocidade média. Eu inicio o cronômetro no meu relógio ou no meu celular e eu começo a marcar o tempo para chegar do quilômetro 77 até o quilômetro 177. E eu vi que o tempo que eu gastei para ir do quilômetro 77 até o quilômetro 177 foi 2 horas. Então, nesse caso, a velocidade média vai ser o ΔX ou ΔS, como vocês queiram, dividido pelo ΔT, onde o ΔX é o X final, que é a posição 177, a posição para onde eu fui, menos o X inicial, X1, que é a posição de onde eu saí, dividido pelo intervalo de tempo. Eu tenho o dom de deixar o quadro doido, misericórdia. Isso me irrita! Passando para cá, a gente vai ter que a velocidade vai ser o x2, ou a posição final, que é 177 km, menos o x1, que é a posição inicial, 77 km. Então, isso vai dar para a gente, dividido pelo tempo, que é 2 horas. Então, a velocidade média vai ser 177 menos 77, 100 km, dividido por 2 horas. Então, isso vai dar para a gente 50 km por hora. Essa é a velocidade média do meu percurso. Sabendo agora o que é velocidade média, a gente pode conceituar uma coisa que é, às vezes, o terror do aluno, né? Porque os professores insistem em colocar siglas e mais siglas. Mas, na verdade, é um conceito bem simples, que é o movimento retilíneo uniforme. O movimento retilíneo uniforme, bom, movimento sabemos o que é, retilíneo em linha reta, então considere 2 pontos A e B. O uniforme, porque a velocidade é constante. Professor, então no exemplo anterior, a gente pode considerar esse sistema como sendo um movimento retilíneo uniforme? Veja, se não for falado nada em relação a o movimento tinha curvas ou existia uma variação da velocidade dentro desse movimento, a gente pode considerar como sendo um movimento retilíneo uniforme. Se o problema disser que existiram variações de velocidade dentro desse movimento, aí é uma outra história, a gente vai falar em outros vídeos. E aí, rapaziada, uma forma de representar o movimento retilíneo uniforme é através de gráficos. Isso é algo também que deixa o estudante ansioso, mas é muito simples e a gente vai fazer um gráfico agora do movimento que a gente fez agora há pouco. Então vamos desenhar aqui o eixo de coordenadas cartesiano, os eixos X e Y. E o eixo Y vai ser o eixo do deslocamento. E o eixo X vai ser o eixo do tempo. Pegando do problema lá atrás, eu quero ir do quilômetro 77 até o quilômetro 177. E eu vou considerar que eu saí do tempo 0 até o tempo 2 horas. Certo? É claro. No tempo 0, eu estava onde? No quilômetro 77. Então, tem um ponto aqui que associa o 0 no 77. Já após 2 horas, eu tinha caminhado 100 km, ou seja, eu tinha chegado do quilômetro 77 até o quilômetro 177. Então, tem um ponto associado aqui aos quilômetros. Então, tem um ponto associado aqui ao quilômetro 177 na segunda hora do movimento. Então, nesse caso, o movimento descreve no gráfico
uma linha reta ascendente e a inclinação dessa reta é a velocidade média. A velocidade média é o espaço, que é esse tamanho aqui, ΔX, e o tempo, que é esse tamanho aqui, ΔT. Certo? Simples, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Tá, professor, o senhor falou, mas eu... Tá, professor, o senhor falou, mas eu cliquei nesse vídeo para saber qual é a distância entre o ponto que eu tô e o ponto que caiu o raio. Eu morro de medo de raio, Maria. Caiu um raio na minha cabeça, Deus me livre, 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 Deus me livre. Eu vou fazer um desenho aqui que vocês vão ver que é tão maravilhoso, que o meu talento para desenhar é tão incrível, que vocês vão querer que eu seja o próximo Picasso ou Van Gogh. Mentira! Mas calma, porque meu negócio é dar aula de física, viu? Suponha que eu tô aqui em um ponto X e tá vindo uma tempestade e cai um raio aqui, ó. E eu quero saber qual é a distância do ponto onde eu tô até o raio, né? Como é que eu faço pra saber isso, professor? Simples demais. Deixa eu botar o microfone pra cá que eu tô achando que eu tô gritando. Misericórdia, depois de 1 hora de vídeo. Você é retardado por acaso? Pra saber qual é a distância que o raio tá de você e saber se você tá seguro ou não, você precisa saber de 2 coisas. A primeira coisa é a velocidade da luz. A gente vai considerar a velocidade da luz aqui no ar como sendo próxima à velocidade da luz no vácuo. Então, a velocidade da luz vale 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Do vídeo de notação científica, que também está aqui em algum lugar, a gente sabe que 3 vezes 10 à oitava é um 3 com 8 zeros, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 300 milhões de metros por segundo. Já a velocidade do som vale 340 metros por segundo, bem mais lento, mas ainda muito rápido, né? Professor, para que diabo eu quero saber a velocidade da luz e a velocidade do som? Eu quero saber a distância que o raio tá da minha cabeça. Simples, meu povo. O que é o raio e o que é o relâmpago ou trovão? Então vamos aos conceitos. Senta que lá vem a história. O raio ou relâmpago é a luz. Quando cai o raio, você quase que instantaneamente vê a luz. Por quê? Porque a luz ela se desloca a uma velocidade muito, muito alta, que é essa velocidade aqui. Já o som se desloca muito mais lentamente do que a luz. Já o som se movimenta a uma velocidade de 340 metros por segundo. E o trovão é o som, né? O trovão é aquele... Essa foi a melhor representação de trovão que a internet brasileira e mundial já viu. É verdade. Então, rapaziada, vamos lá, vamos aos fatos. Tá a nuvem, linda, maravilhosa, tá vindo a chuva, lá vem ela, e agora? Caiu um raio. No momento que você vê o raio, é quase que instantaneamente o momento que o raio cai lá, do momento que você vê a luz associada a esse raio. Já o som demora um tempo até chegar até os seus ouvidos. Por quê? Porque a velocidade do som é muito menor do que a velocidade da luz. E aí o que é que você tem que fazer para saber qual é a sua distância para o raio? Simples demais. Caiu o raio, você começa a contar. 1, 2, 3, 4, 5... Agora você ouviu o som, né? É claro. O que é que você tem que fazer? Você sabe que a velocidade é a distância dividida pelo tempo, certo? Logo, a distância é a velocidade vezes o tempo. Se a distância é a velocidade vezes o tempo, então a distância entre você e o raio vai ser a velocidade do som, que é a velocidade com que o som demorou para sair do raio e chegar até o seu ouvido, que vale 340, vezes o número de segundos que você contou, que é 5 segundos. Então a distância entre você e o raio vai ser o tempo que o som levou para chegar do raio até o seu ouvido, que é 340 metros por segundo, vezes o tempo que você contou no seu dedo, né? 3, 4, 5. 5 segundos. A distância nesse caso vai ser 1.700 metros, ou 1 km 700. Então, moçada, simples, né? O que você faz? Caiu o raio, você começa a contar. Depois disso, multiplica por 3,4, 340, que você vai ter a quantidade de quilômetros. Nesse caso aqui de 5 segundos, isso deu
1.700 metros ou 1,7 km. Legal, né? Muito interessante. E aí, isso eu faço sempre aqui na minha casa. Caiu o raio, eu começo a contar. E aí, quando tá muito longe, o que é que eu faço? Ah, tô tranquilo, não vai cair raio aqui, não vai faltar energia. Porque aqui, volta e meia, cai o raio e falta energia. Tá feia a coisa. É lamentável. Mas no fim das contas, você tem como ter uma intuição muito boa da distância entre o local onde o raio caiu e o local onde você está. E se você não estiver sob abrigo de uma casa, ou de um prédio, alguma coisa assim, você também tem como dizer, ah, não, tô seguro, tá tranquilo, dá tempo de eu procurar um abrigo ou entrar no carro, alguma coisa assim. A gente vai falar sobre modos de ficar seguro quando a gente for falar lá sobre eletricidade, não é agora, então tenham calma. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like aí, deixa o gostei, se inscreva no canal, porque tem vídeo novo toda semana, toda terça e quinta. Toca a sineta aí para saber que o pai tá chegando de novo. E eu queria fazer um convite para você que tá assistindo o vídeo, que é, vai lá no Instagram e no TikTok e siga o pai, @Academia da Física, porque o conteúdo lá tá especial, viu? O conteúdo tá imperdível. Eu tô postando aqui nos shorts também no YouTube, então não perca. E é isso, rapaziada. Fica por aí, porque o pai nunca decepciona. E a física, lembrando, ciência mais maravilhosa de todas. Vou fazer você gostar de física. Então, obrigado pela atenção de sempre. Fui, papai.